O Dragon Ball foi o anime que enganou o mundo inteiro. Eu gosto do Viajante Galáctico, Biel Maximoff, se não me engano, o nome, entre algumas aspas. Bem que eu acho que o nome dele realmente é Biel, não tem por que ele mentir essa parte. Mas o Biel é um cara bem legalzinho, de certo modo. Ele é meio edge não, ele é meio cool, radical dos anos 2000 e etc, mas ele é realmente legal. Ele, tipo, ele não parece ser uma pessoa com pouco repertório, principalmente. Ele é legal. Se você é fã de Dragon Ball e usava a internet durante os anos 2000, é praticamente uma certeza que você já deu de cara com esse negócio aqui. Opa, cara, abriu o Premiere sem querer. Cara, eu fui minimizar uma janela aleatória, abriu o Premiere sem querer, fudeu. Posto novo anime de Dragon Ball que tá passando lá no Japão e que daqui a um mês vai passar na Globo. Confia, se você tem pelo menos uns 23 anos, você já caiu no conto do Super Saiyajin 5. Isso é quase que uma lei da vida, então se prepara, porque hoje vamos falar sobre como que o Dragon Ball AF enganou o planeta inteiro nos anos 2000. A primeira fake news dos animes a gente nunca esquece, mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso... Mas no fundo, o Biel tem um... Como eu posso dizer, ele tem muita referência boa. Tipo, Jogo, tipo, 2000... Não, 990 para 2010. Franquia... Como eu posso dizer? Que, querendo ou não, é saturada, mas é inegável que a franquia é boa. Tipo, Sonic, Mario e etc. Que são, tipo, ok, é meio banjado, mas é bom, pelo menos. Ele pega muito de Transformer e DC. Eu acho que ele... Talvez é o cara que mais conhece de Marvel e DC que eu conheça. Mas porque eu não conheço muito também, então... Mal menos. Ele, tipo, ele é... Entre os normes, ele é o cult. Por assim dizer. Vamos parar com a enrolação e vamos logo pra porcaria do vídeo. Fala, galera, eu não entendi, eu não tenho a pira, mas é uma coisa bem foda também, agora, pra pensar. Ele deixou a marca d'água, tá bom que eu acho que esse vídeo é meio antigo, mas... Eu não entendo quem ainda deixa a marca d'água depois de 2015. Sei lá. Maximoff, Retro Geek. Galáctico. E seguinte, bora pro contexto da época. Em 1997, o Dragon Ball GT chegava ao seu fim, e isso deixou milhões e milhões de crianças pelo mundo, digamos, desoladas. Afinal de contas, apesar do GT ter sido aquela bomba que a gente conhece hoje em dia, aquela supostamente era a última história de Dragon Ball que a gente ia ver. O GT era o final da franquia Dragon Ball. Então todo mundo imagina voltar pra... Ele falou 1997. Imagina voltar pra 97 e explicar que em 2015 ia ter o Dragon Ball Super. E a pior parte é que não ia ser o Toriyama que fez, porque o Toriyama ia estar velho. Em minha opinião, eu não tenho... a questão, eu odeio o Dragon Ball anime, mas só porque eu descobri... Eu até comentei isso numa live bem passada. Eu odeio o Dragon Ball anime porque eu odeio a Toei Animation. Apesar da Toei ter muitos méritos, eu odeio a Toei Animation. Eles foram... Factualmente, o que me fez odiar... Cair? Não. O que me fez odiar e, ao mesmo tempo, gostar de One Piece e Dragon Ball foi a Toei Animation. Querendo ou não, eu odeio eles, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar o braço a torcer por alguns méritos. O que eu queria falar? E é estranho pensar que em 97 você... É natural, querendo ou não, mas você teria que explicar que o Toriyama ia ficar... Akira Toriyama. O Toriyama ia ficar velho demais pra fazer Dragon Ball. A questão, o Toriyama, quando fez Dragon Ball, já era meio velho. Acho que ele tinha uns 40 e poucos. O final dos 30, início dos 40. E pra tentar suprir essa carência, os fãs começaram a criar fanfics. Os fãs começaram a criar histórias alternativas. E o Toyotaro foi criar o Dragon Ball Super. De Dragon Ball, começaram a imaginar sequências de Dragon Ball GT. Foi uma loucura. Cada um procurou lidar com a dor da sua que deixou o seu sorriso... seu sorriso... Eu até hoje compartilho o fato de que essa música começou a tocar no meu trabalho. Uma versão forró dessa música. E, tipo, ninguém falou nada. E eu achei isso incrível. Mas
É estranho pensar só. E acho que trocou umas 3 ou 4 vezes em 2 anos, sei lá. Até tarde, quando criança, pra ver DBZ na Rede TV. Ou Band, não lembro agora. Não vou saber de cabeça também. Pior que Dragon Ball, eu lembro que passava no Cartoon, eu acho que era tipo. Ou perto das 2 da manhã, ou perto da meia-noite, alguma coisa do tipo. E um desses E era bem mais fácil pegar na internet, obviamente. fãs que imaginou uma continuação pro GT Acho que Dragon Ball é um dos que mais vai ter na internet, pra falar a verdade. foi um moleque espanhol chamado David Montiel Franco, que não só imaginou como poderia ser essa sequência, como também ele fez uma porrada de desenho dessa continuação. Era meia-noite, eu peguei nessa época, boa. Muito bem feitos, tá ligado? E um desses desenhos em especial, ele gostou pra caramba, que é esse carinha que vocês estão vendo aí na tela. Um Goku Super Saiyajin 4. Uma coisa que eu vi, eu nunca fui atrás, mas eu não duvido que seja verdade. Deixa eu tacar no AliExpress. AliExpress, David Alfrango. Nunca. Não lembro desse cara. Dragon Ball AF. Mangá. Ok. Eu quero ver, porque eu lembro de ter visto um Ozaru. Acho que foi um cara da bolha do Gema Please. Que comprou um Ozaru falso por, sei lá, R$50 na época. Não vou encontrar o Ozaru específico. Quer dizer, encontrei um Ozaru específico, mas não é esse Ozaru específico. Por que esse Vegeta parece IA? Por que esse Jiren parece muito maior do que o Jiren do mangá? Cadê? Mas tem 360, é muito caro, mas tudo bem. 413, caralho. Agora a curiosidade é meio foda-se. Só pra ver. Watch the Rock. Qual o nome? Watch the Rock. Por favor, não tenha pornô. Não teve pornô, obrigado. Nedoroid. Eu quero ver se ainda tá um preço absurdo. Cadê? Da bêbada. Cadê o da bêbada? R$37, ótimo, não tá em preço absurdo. Quando fui tentar comprar os Nedoroid da Bot, que eu não comprei no final das contas, esse aqui tava R$400. Ou 700, não lembro agora. Mas é porque eu acho que na época não tinha um lote específico dele. 116, tá barato. Tá barato. É meio interessante porque não tem figura de Bolt the Rock bom ainda. Aí, bem baratinho. E ali no cantinho, assim como... Bem mal. Justo na época que eu consegui trabalho foi quando taxaram o AliExpress, teve que gastar o dobro. Tá bom que um ano depois eu comprei a impressora, então meio que tanto faz agora, mas... Todos os desenhos que ele tinha feito tinham o nome da fanfic que ele tinha imaginado, Dragon Ball AF. Só que esse personagem que o David tinha desenhado, por mais que parecesse, ele não era o Goku. Era um Saiyajin novo que ele tinha criado e o nome do personagem era Tablos. E ele curtiu tanto esse desenho que ele enviou uma cópia para uma revista de cultura pop espanhola chamada Hobby Consolas. E por que ele fez isso? Seguinte, porque assim como as antigas revistas de cultura pop que tinham aqui no Brasil nos anos 90 e anos 2000, a revista espanhola também tinha um espaço dedicado a fãs, que normalmente mandavam mensagens através de cartas, faziam perguntas para a redação da revista, enviavam desenhos que eram exibidos nesse... Não foi uma dessas que... Qual o nome? Que, tipo, saiu coisas muito aleatórias, tipo, ao nível extremo. Tipo, conspiração mesmo. Eu acho que foi no Japão específico. Não lembro agora. Espaço e por aí vai. E o desenho do David foi publicado nessa área dedicada a fãs. Sendo mais específico, o desenho dele foi publicado em maio de 1999 na edição número 92 da revista espanhola Hobby Consolas. E digamos que foi aqui que o apocalipse teve início. Em 1999, a internet ainda não era algo comum no cotidiano das pessoas, tá ligado? As pessoas ainda não sabiam lidar com a internet. Sabe aquele meme? Esse frame da vampira é engraçado. Porque eu consegui ver esse desenho completo em 2003 não, né, caralho? Em 2000 e...
Qual o nome? Acho que foi 2014, por aí. Acho que tinha na Netflix na época. Era um dos poucos desenhos interessantes que tinha na Netflix na época. E eu acho que atualmente foi tirado do ar ainda por cima. Internet é verdade? Então, entre 1995 a 2010, a maioria dos usuários da internet realmente pensavam dessa forma. E justamente por isso, algum engraçadinho no ano de... É o que eu falei no coisa do Minecraft, no início da live, eu acho. É o fato da internet ser muito mais condensada e não ter uma bolha... Não, melhor dizendo, tudo na internet ter sido uma bolha gigantesca e não várias bolhazinhas menores, propriamente dizendo, fez isso se espalhar muito mais rápido. Atualmente é impossível uma coisa dessa acontecer. Pegou essa página da Hobby Consolas, cortou o desenho do David e saiu postando em fóruns de Dragon Ball pela internet. E aí o fato disso, de não ter nada pra dar upscale, é incrível. O que foi que aconteceu? Um cara pegou essa imagem, que na ocasião tava em baixíssima resolução, e enviou para um site famoso de Dragon Ball na época chamado Majin.com, avisando que uma sequência de Dragon Ball GT chamada Dragon Ball AF tava em produção e que aquela imagem que ele tinha mandado era a imagem oficial do Goku. Quando eu usei a internet pela primeira vez, era discado e tinha mó rolê com cabo telefone. Eu não lembro se eu peguei essa coisa específica, porque eu não lembro como acessava a internet ponto por ponto. Porque eu lembro que era no quarto aqui do lado, no caso da minha casa aqui do lado, que tinha um computador, que eu não lembro a especificação, mas acho que já era o Windows 7. Ele tinha um cabo de internet, eu suponho, porque não... Eu acho que era impossível ter roteador. E, tipo... Era uma experiência estranha. Pegar... Qual o nome? Era um jogo bem... Eu descobri depois que esse jogo é bem famoso. É o... Acho que é Final Fantasy Sonic, alguma merda do tipo. Que tinha a opening... Não, pera. Eu acho que não vai dar pra mostrar porque tem música autoral, mas... É FF Sonic FMA... Não, é FMA. Aqui. Era essa porra aqui... E tá tocando a abertura... A música da abertura, melhor dizendo... Do Fullmetal Alchemist clássico. Isso aqui, por algum motivo, é famoso. Detalhe, isso aqui não era nem, tipo, um jogo direito, se não me engano. É, tipo, uma tech demo, uma merda do tipo. E, tipo, minha infância, muito por assim dizer, era essa porra. E ver, sei lá... Ver nos Aventureiros, eu acho. Eu acho que isso mudou, tipo, em 2013 já. Não demorou muito pra mudar. Saiyajin 5. Eita porra! Nossa! Os donos do site entraram em choque com a notícia e de uma maneira completamente equivocada. Em outubro de 2000, eles faziam uma matéria afirmando que Dragon Ball ganharia uma continuação e que essa continuação teria o Goku como Super Saiyajin 5. O design já tinha até sido revelado e que o nome do novo anime... Não sei se tu é mais velho que eu, vi uma época sinistra de evolução da tecnologia. Eu não sei dizer ao certo se eu sou mais velho ou não. Eu sou de 2002. Então é 24 quase. 24. Vai demorar ainda uns 5 meses, eu acho. Não, 3. Mas eu vivi uma época... Eu vi uma transição mais de boa com tecnologia, porque minha família era mais... Começo do YouTube, quando nem era o Google. Caralho, essa eu não vivi, eu acho. Mas a minha família já era mais... Como eu posso dizer? Não bem estruturada propriamente, mas já dependia mais de tecnologia. 2 anos mais velho que eu. Já era mais estruturada com tecnologia, apesar de não morar em metrópole, porque a gente trabalha com tecnologia eu acho que desde que eu tinha 6 anos, então desde 2008, eu acho. Desde 2008, talvez. Não lembro agora de cabeça. E eu também não perguntei ponto por ponto disso. Mas a empresa do meu pai é... Entenda a empresa como ele trabalhando quase totalmente, minha mãe mais ou menos, e hora ou outra contratar um servente. Hora ou outra, eles dependem mais de tecnologia, apesar de serem analfabetos tecnológicos. É um fator interessante. Eu, que não trabalho com isso, sei 3 vezes mais, no mínimo, de tecnologia do que eles. Mas isso a gente ignora. Ball AF.
E essa notícia correu o mundo de uma forma, meu amigo, que até mesmo aqui no Brasil essa porra foi capa de revista. O Dragon Ball GT sequer tinha estreado ainda por aqui. Pra quem não sabe, o Dragon Ball GT passou pela primeira vez aqui no Brasil em 2002 na Cartoon Network. Mas em 2001 a gente já tava falando de Goku Super Saiyajin 5. Inclusive o Nelson, da Casa do Kami, ele tem uma edição da revista Comics Bookshop. O caso do Kami é um caso curioso, porque ele é um canal que vive só de Dragon Ball. Não desmerecendo o trabalho do cara, mas caralho, só de Dragon Ball. AF. Eu lembro que ele até gravou um vídeo antigaço mostrando uma vez. A repercussão dessa matéria da Majin.com foi tão grande que ainda no mês de outubro de 2000... Na época que existia fliperama, era muita emoção jogar Marvel vs Capcom, juntar ticket. Eu nunca tive isso, em algumas aspas, porque aqui onde eu moro não é pequena, definitivamente, mas é tipo meio foda-se pra essas coisas. Não teve, tipo, um point específico. Mas tinha fliperama onde meu pai, na época que ele conseguia, porque atualmente a saúde fudeu tudo, na época que ele conseguia jogar futebol regularmente, eu ia junto com ele, e era uma espécie de lan house, ao mesmo tempo que era um bar, ao mesmo tempo que era um ginásio. E lá tinha, eu acho que Metal Slug e algum jogo de luta, tipo Street Fighter. E eu zerei o Metal Slug, não lembro qual, eu não lembro agora se era um arcade modificado ou se era um arcade true mesmo. Eu lembro que eu tinha zerado o Metal Slug, então talvez tenha sido modificado. É um dos que foi lançado pra PS1, então... Eu acho que lançou uns 4 pra PS1 também, então meio difícil. Mas tá aí. Fez uma postagem falando a verdade, que Dragon Ball AF era boato e que no Japão não tinham confirmado porcaria nenhuma. Não existia novo anime, Dragon Ball AF era só Não, pera, agora eu parei pensar. O maior site de Dragon Ball da época não tinha contato com japoneses, tipo, de verdade. Tipo, true japonês. Tá bom, é uns 2000, não é tanta coisa, mas... Caralho, o japonês entrou na era da internet em 90 já, caralho. Tipo, não era... Tá, fácil não era, mas... Não tinha como fazer isso. Rolagem de internet. E um mês depois, em novembro de 2000, o próprio site Majin.com fez uma matéria de retratação, falando que Dragon Ball era fake, pediram desculpas pros seus seguidores e também explicaram que eles foram enganados por um vigarista. Só que aí, meu amigo, a bagunça já tava feita. A pica tava duraça e todo mundo... É interessante pensar como as coisas vazam atualmente. Porque as coisas vazam por leaker e por infelicidades do destino. Tipo, alguém curte uma postagem em plataforma X e uma pessoa que stalkeia essa pessoa vai ver 24 horas o perfil dela pra ver essa curtida e daí vai pegar essa coisa que ninguém fez. Ou um dublador aleatório. Eu acho que fez isso com o... Não vou lembrar o nome do dublador, o cara que dublou o Homem-Aranha, Tobey Maguire. Fez isso com esse cara... Tipo, nem foi uma confirmação, o cara só fez, tipo, um meme dizendo, eu vou dublar esse cara, sim ou não. E daí o cara falou, sei lá. E os caras que acompanham o universo Marvel falou que ele ia dublar, que ele ia... No fim, realmente aconteceu. Ele ia dublar o Homem-Aranha no Homem-Aranha 3. Daí, tipo, o Tobey Maguire vai estar no Homem-Aranha 3, uou. Tipo, é assim que vaza atualmente, mas como... Por que uma revista na Espanha ia vazar uma coisa do Dragon Ball? Isso não faz sentido. Parando em retrocesso, eu acho que é anacronismo, é muito anacronismo da minha parte. Não vou me colocar no pedestal. Eu tava se amarrando e sentar em cima. Tanto que, como eu falei, em 2001 tinha mais lançando matéria de Dragon Ball AF aqui no Brasil. Não tinha mais o que fazer, tá ligado? Essa arte tá boa ainda por cima. Boneco já tinha gente vendendo. Tá bom, boneco é mais fácil de produzir, tecnicamente. Ainda mais só pegar um modelo e fazer um recolor, mas porra. Até existem certos relatos na internet, que podem ser efeito Mandela ou não, de que o Dragon Ball AF poderia ter surgido antes mesmo do desenho do David. Ninguém sabe se isso é efeito Mandela ou não. Só que uma coisa que... Não, porra, é impossível isso ter acontecido. Não é impossível... Como eu posso dizer... Não é impossível trocarem a cor do Saiyajin 4 pra branco, mas... Ele tem algumas coisinhas diferentes do Saiyajin 4, porra, é impossível. Todo mundo concorda
concorda é que foi graças ao desenho do David que a parada ganhou escala a nível mundial. Foi aqui que a lenda do Dragon Ball AF explodiu, tá ligado? E só quem viveu a época sabe a loucura que era a internet quando o assunto era Dragon Ball AF. Como supostamente havia sido confirmado que essa porra existia, mas você não encontrava nada sobre aquilo na internet, tu não encontrava nenhuma informação, você não sabia o enredo, quem eram os vilões, quanto tempo se passava do GT, quando vai ser lançado, ninguém sabia de nada. Por que será, né? Então, como não tinha informação, os próprios fãs começaram a criar fóruns de Dragon Ball AF, onde eles discutiam sobre o futuro da série e, principalmente, criavam conteúdo sobre Dragon Ball AF. Então, galera, o que se formou de fanart bizarra de Dragon Ball AF pela internet durante os anos 2000 não é brincadeira. Isso me lembra, eu não lembro onde eu vi, de um cara que tava, acho que vendo o iceberg de One Piece. Daí, no momento, ele parou pra pesquisar, tipo, que porra é essa? Uma coisa aleatória lá do iceberg. Daí ele falou, tipo, caralho, tal coisa aconteceu pra tal coisa acontecer. Tipo, é uma pessoa que viu One Piece desde o início. Então, tipo, caralho, o que tá acontecendo? De onde tá vindo essa ilha que eu não conheço? Dessa personagem que eu não conheço? Com essa fruta que eu não conheço? Daí ele parou pra ler onde ele tava lendo. Era o Wiki Roleplay de One Piece. E ele falou, ah, tá. Tinha uma brisa de uma luta do Goku Super Saiyajin 2000 de infinito. Uma brisa que eu caí. Mas eu caí porque líquido em japonês. Eu não posso julgar líquido em japonês dessa porra, que era... Foi 2000 e quanto? 2012, talvez. Eu vou chutar que 2012. Porra, esqueci como... Ah, porra. Pokémon. Óbvio como se escreve, né, caralho? Pokémon... Death. Ash é com um H, né? Se eu encontrar... Como é que era mesmo? Before 2015, no mínimo. Não. Ash Perfect, não. Essa aqui é do Mewtwo, que era do outro do filme do Jill Nova. Cadê? Eu escrevi Dead certo? Será que é Dead com D? Não muda nada. É que tem uma cena no... Qual é o nome daquele Pokémon de... É o Victini. Uma cena no filme do Victini que o Ash, alguma coisa... Eu não lembro se ele morre e revive depois, obviamente, mas... O Ash... Alguma coisa acontece com o Ash no filme do Victini e tinham vazado essa cena no YouTube como a morte do Ash. Dessa morte... Tá, então tava certo. Cara, não vou encontrar mesmo, então. Dead Ash. Deixa eu só colocar assim se eu encontro melhor. Pikachu Cry Over F. Tá, esse aqui é do outro filme mais recente. O filme do Victini, do Pokémon, tem uma cena que o Ash... Eu falei, ele morre, não morre, etc. Então eu não sei como, muito provavelmente um leaker japonês que gravou no cinema, do Ash morrendo. Daí alguém colocou na internet, Ash morre. E eu vi em algum lugar. Só que eu acho que a Nintendo derrubou. Enfim. Essa foi uma fake news que eu aceitei cair na época. Mas eu acho que o Ash já morreu mesmo. Tipo, em algum momento. Ele perifricou e reviveu, então. Morreu. Jovem. E naquela época a gente nem sabia Usaram o Pikachu como desfibrilador pra reviver o Ash? Eu não sei. Eu nem lembro como é que é o filme do Victini, pra falar a verdade. Eu lembro de ter visto, eu acho. Porque eu acho que o Pokémon Black White, eu lembro de ter visto... Eu não lembro se... Não, eu vi completo mesmo. O Pokémon Black and White tem alguns filmes legais até, mais ou menos. Mas... É tipo filme de Pokémon, foda-se. Eu acho que depois do... Acho que os únicos bons de Pokémon, filme mesmo, é o do Deoxys, o do Celebi, e eu acho do Zoroark um pouco. Porque eu gosto dos Pokémon em questão são legais. O resto, foda-se.
arte, a gente só via aquele monte de imagem e achava que aquilo era verdadeiro, que o Super Saiyajin 5 existia. E tipo, todo mundo conhece o suposto Super Saiyajin 5, não é? Só que o problema... Que live é que action o Super esquisito? Saiyajin 5, ele não era O do Pikachu, o detetive? Eu não sei como é que é, eu nunca vi, mas parece legal. a única transformação do Dragon Ball AF. Também tinha o Super Saiyajin 6, o Super Saiyajin 7, o Super Saiyajin 8. Bicho, tinha o Super Saiyajin 10, que era uma... Porque... Ok, eu pausei muito tarde. 7, o Super Saiyajin... Esse aqui dá pra ver que é ruim porque... Ruim, tipo, montagem. Porque o... Como posso dizer? O cabelo, ele foi selecionado... Como eu posso exemplificar o que eu tô tentando dizer? Quando você seleciona o isolamento de cores do Photoshop, ele não pega tudo porque as bordas vão tá em outra tonalidade, porque mistura com o preto. Então, pra resolver isso, você tem que fazer umas bordas específicas da camada, etc. É meio chatinho. E dá pra ver que tá um pouquinho amarelo as bordas do cabelo perto do preto. E outra, mas eu não era isso que eu ia falar. Eu ia falar, por que caralho esse aqui tá todo costurado? Saiyajin 8. Bicho, tinha o Super Saiyajin 10, que era um mamaco cinza com garra no cotovelo, cara. Que porra é essa? O quão LARP ia dizer que isso aqui é melhor que os dos designs do Toyotaro. O quão errado eu estaria. Bicho. Logo eu, o mamaco. Tinha o Vegito 3000, que era basicamente o Vegito Super Saiyajin Blue, só que metade ciborgue. Tá, isso aqui tá bem merda mesmo. Mano, que é isso? Eu acho que tem um gacha de Dragon Ball que deveria ter uma coisa dessa, não tem? Alguma merda do tipo? Isso, cara. Um jogo gacha, melhor dizendo. Gacha vai ter um monte. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês conhecem o maravilhoso Super Saiyajin 24? Meu 24? amigo, isso aqui tem que ser canonizado no Super pra 24 é só meme aqui no Brasil, né? Tipo, o número gay. ontem. Dá uma ligada no naipe do homem. A imagem em péssima qualidade é o que mais me impressiona, na realidade. Dragon Ball AF era um carnaval, galera. Os fãs basicamente pegavam transformações que já existiam em Dragon Ball, trocavam a cor do cabelo ou da peluca. Isso que o Biel fez bem. Ele pegou pelo laço. Dá pra pegar pelo isolar cores do Photoshop. E foda-se. Todo mundo achava virado. E isso que a gente... Mas é legal, porra. O Toriyama, ele fez um universo inteiro em que trocar de cor é legal. Tá falando de um período pré-YouTube, tá? Essa maluquice toda que a gente viu até agora tava rolando em fóruns. Agora, quando o YouTube foi criado... Eu lembro de um boato antigo da internet, uma imagem infamente do Naruto da AK. Teve isso, eu não lembro onde eu vi, mas teve isso. Naruto Akatsuki. O foda é que Naruto, o Shippuden é meio recente não, mas era meio... Aqui. Ele era meio pós o boom da internet já, quase. Então, eu acho que foi desmentido meio rápido. Mas eu lembro dessa porra. Eu não lembro porque eu vi Naruto, mas eu lembro de ter visto posteriormente esse caso. Caralho. Pior que esse desenho tá melhor que o do Dragon Ball. Tá bom que o design do Kishimoto ajuda um pouco, mas não é isso que eu quero dizer. Cara, o tecido do braço do Naruto tá mais condizente. E a Sakura não mudou nada. Eu acho. Não, acho que a trança não é natural da Sakura, mas... Legal, o Sasuke, tá bom que ele entrou pra Akatsuki, mas... Ele tá com a coisa aqui, dá pra ver. Naruto, obviamente. A Sakura não tem nada. A Sakura foda-se, então. Nunca se... Coitado da Sakura. A Sakura não teve um design que salvava muito ela, né? Triste. Cadê aqui? Meu amigo, rolou uma verdadeira epidemia de vídeos de Dragon Ball AF. Tinha aqueles compilados de transformações feitos no Movie Maker com o Evanescence tocando de fundo. Esses compilados são bons. Não vem falar mal dos compilados de Movie Maker. Aí tinha Gotenks Super Saiyajin 4, Nappa Super Saiyajin. Pera, o Nappa tinha barba? Ou era só bigode?
Não, ele tinha barba, ele tinha barba. Mas caralho. O Napa Super Saiyajin me pegou. Esse é bom. Broly Super Saiyajin 4. Ah, o Broly Super Saiyajin 4 é mais aceitável. Até tinha uma arte Tá bom que Broly é outra coisa, mas enfim. muito clássica, que era do Gohan Super Saiyajin 4, Também é mais aceitável. que é uma das mais famosas do Dragon Ball AF. Ah, e não, ó, querendo ou não, esse Gohan Super Saiyajin 4 tá bom também. E é claro, eu não poderia Na esquecer qualidade, mas tá bom. delas. As animações bizarras feitas por fãs dos anos 2000. É bem óbvio que naquela época pessoas comuns não tinham tanta estrutura pra fazerem suas próprias animações como... Não vai falar isso não, porra. Tá, apesar de ser verdade, já tinha saído animação boa pré-2000. elas têm hoje Uma animação indie boa pré-2000, melhor dizendo. em dia. Então na época os caras eram obrigados a trabalhar com o que tinha. E por isso saíam animações muito esquisitas, mas ainda assim elas conseguiam enganar muita gente. Fora, é claro, as Pera, como? Como? Eu entendo que a internet é ignorante, mas como? várias montagens de episódios que já existiam. Tipo, Isso parece o GTA São Paulo, Brasil e etc. Incrivelmente também tinha muito Dragon Ball Budokai 3, essa porra. Goku se transforma em Super Saiyajin 5 pela primeira vez. Aí tu clicava pra ver e era só o episódio do Goku virando Super Saiyajin 4 no Dragon Ball GT. Só que Eu acho que tem um efeito de alterar a cor por pigmento no Premiere. Só que eu não lembro como velho é esse efeito. com o filtro cinza. Isso era muito comum. Que merda. Mas, em Aqueceria o coração se a pessoa que fez esse vídeo foi frame por frame do Goku e pintou ele. Daí colocou só todos os frames numa única sequência. Isso me aqueceria muito o coração. 2006 a internet voltou a ficar chocada de novo porque do nada era lançado o mangá de Dragon Ball AF. Cara, o mano demorou 6 anos. Supostamente. E diferente das animações e das fanarts, que eram uma tosqueira sem fim, o mangá de Dragon Ball AF era incrivelmente bem feito. Tu olhava as capas, a arte do mangá, o jeito que a história De novo, tá melhor que o Totaro. era contada, tu olhava pra isso e falava: cara, não é possível, Dragon Ball AF realmente existe, isso aqui é oficial, o Dragon Ball AF realmente existe! Mas se você reparar um detalhe bem importante ali do lado, você vai notar que esse mangá não foi feito pelo Akira Toriyama. Muito pelo contrário, ele foi feito por um tal de Toyblee. Olhando isso hoje em dia, tu até fala: Toyblee? Quem é Toyblee, velho? Nunca ouvi falar. Mas a pessoa da época nem sabia quem era Akira Toriyama, provavelmente, pô. Tava fora do Japão, pelo menos. Mas em 2006, amigão, tu simplesmente cagava pra esse nome Toyblee aqui no canto e só pirava acreditando que aquele negócio era oficial e que em breve teríamos um anime de Dragon Ball AF pra podermos assistir. E como Dragon Ball AF agora Daí foi longe. tinha mangá, agora nós tínhamos um enredo, parça. O plano do Kaioshin. E dá uma Eu não lembro ponto por ponto do Super. Tá bom que eu também não vi o Super. Então eu não vou lembrar, mas talvez a história esteja mais legal, mais bem escrita, pelo menos, que a do Toyotaro. Se bem que, querendo ou não, é um pouco do Akira, mas... Aquela questão, não dá pra saber o quanto do Akira é exatamente da história. E o Akira também não sabia dosar a própria história. olhada na história do negócio. Ela realmente se passa após o final do Dragon Ball GT. Não existe mais esferas do dragão, o Goku não tá mais na Terra e todo mundo tá vivendo em paz. Só que o passado Ia ser um pouquinho mais interessante se o Goku não voltasse e deixasse tudo pro Gohan e Goten? Talvez, mas... ainda ia voltar pra assombrar os nossos heróis. E nisso Ele considera que o Dragon Ball Z acaba e depois continua o GT, não acaba o Z. Caralho. Ok. temos um flashback ainda do fim da luta do Goku contra o Freeza lá em Namekusei, que mostra o Freeza se recuperando das suas lesões. E enquanto isso acontece, Como é o Freeza recupera mesmo? É do Fukatsu lá. Eu acho que é alguma coisa parecida, não? nós vemos a mãe do Freeza, A mãe do Freeza é um Kaioshin? que é a Kaioshin do Oeste, que supostamente É, o Kaioshin do... Caralho, o Kaioshin do Oeste nunca apareceu mesmo, eu acho.
Ou apareceu? Qual era o Kaioshin do o azul? Caralho. Fez mais que o Totaro, fez mais que o Totaro. Havia sido morta pelo Majin Buu, extremamente decepcionada pelo seu filho ter tomado uma surra de um Saiyajin. E por isso ela... Mas por quê? Vamos pensar, por que a porra da mãe do Freeza é o Kaioshin? vai atrás do Goku. Qual é o nome do Kaioshin do... Caralho. Dragon Ball Bolt Kai. Aqui, essa porra aqui. Não é esse aqui. Qual é o Dragon... Qual é o Kaioshin que ajuda o Goku mesmo? O normal, por assim dizer? Kaioshin. Eu sei que eles são... Tem um... Qual o nome? Tem uma separação de... Senhor Kaiô. Cara, eu confundi os dois, então. É o Kaiô que... Cara, qual era o que tinha separação de cardeal? Kaiô... Kaiô do Norte, porra. É o Kaiô que tinha separação de cardeal, cara. Peraí, de onde surgiu o Kaioshin do Sul, então? Daishikan Hawa, que... Eu não lembro o nome, que porra é essa? Não me lembro de cabeça quem é esse cara. Enfim. Não precisa de Kaioshin melhor. Então. As células, e décadas depois, ela cria um ser extremamente poderoso chamado Zaiko, que possui as células do nosso Kakaroto e parte com ele em direção à Terra para acabar de vez com os únicos seres eu acho que, querendo ou não, o Super estragou um pouco disso, mas a parte da parte, né? É foda. Mas a parte legal dos vilões de Dragon Ball, pelo menos do Z, do clássico, obviamente vai ser um pouco diferente, apesar do Piccolo, é que eles não são humanos mesmo. Tipo, são humanoides, mas não humanos. O Freeza é um lagarto, o Cell é uma barata, tecnicamente. Tecnicamente, da aparência, pelo menos. E o Buu é um gênio da lâmpada. Então, tipo, sei lá, isso era o legal de Dragon Ball, pelo menos. Um detalhe legal, pelo menos. De, sei lá... Tá bom que tinha lá já os androides, etc. Os Saiyajins mesmo, mas os Major vilão eram específicos, meio diferenciais mesmo. Isso aí é só um brother aleatório. De deterem o seu grandioso objetivo, que no caso é o de conquistar o universo. A Kaioshin do Oeste quer conquistar o universo. Corre que a irmã do Neymar tá com raiva. Sim, a história é bem aleatória. Tem um monte de coisa viajada, tipo a Kaioshin ser mãe do Freeza, mas algumas coisas valem a pena serem observadas, como por exemplo, o Goten tá na faculdade e junto com o Buu eles serem super-heróis que protegem a... Eu não lembro se o Buu teve alguma coisa fora do Z. Agora pra ele pensar. O cara fez mais que o Totaro. Cidade... Temos uma Kaioshin do mal fazendo dupla com um cara que em teoria é um clone do Goku. Isso te soa familiar? Caralho, o Totaro copiou esse cara. Pois é, então guarda o nome do criador desse mangá, o Toible, que ele vai ser bem importante mais pra frente no vídeo. É claro que também tivemos outras histórias de Dragon Ball AF, como o outro mangá de 2011, escrito pelo Youngji. Também tivemos a websérie animada de 2012. Essa não tá tão ruim, não tá tão mal feita. Pelo holandês Melaveli, e tinha uma qualidade de animação incrível pra época. Mas a fanfic até hoje tá famosa, mais popular, que o planeta inteiro conhece, é o mangá feito pelo Toible. O mangá do Dragon Ball AF fez um sucesso fodido e começou de novo a ser espalhado pela internet, que o anime de Dragon Ball AF já tava passando no Japão e que em breve ele ia chegar aqui. Claro, tá passando no Japão. A incapacidade da internet antiga de usar fórum é incrível. Ocidente. Se tu entrasse em comunidade do Orkut, tu ia ver BR falando que tinha TV a cabo e que Dragon Ball AF já tava passando por lá e que daqui a um mês Dragon Ball AF ia passar na Globo. Era esse o nível do negócio. Depois de 2006, o rumor de Dragon Ball AF voltou mais forte do que nunca. Até jogo Dragon Ball AF ganhou, não, isso já é de praxe de Play 2, porra. Não é de se impressionar também, pô. Bicho.
era esse Smulgen safado não, era um jogão de PlayStation 2 real, 100% oficial. Eu liguei aqui no Perigo e ele me confirmou isso, tá ligado? Você veio comprar ou perguntar, hein? Assim. Ainda mais pelo sucesso que Dragon Ball fez, principalmente na América Latina, pô. É óbvio que vai ter mod disso. Eu tô assim, lembro que era Dragon Ball F. É bem óbvio que esse jogo do Dragon Ball AF era um mod bem meia boca do Dragon Ball Budokai 3. Mas na época que eu vi isso, brother, eu tinha 9 anos, eu fiquei maluco. Tanto que eu até comprei essa porcaria. E o jogo era uma bosta. Ele era todo bugado, os personagens eram tudo estranho. Eu lembro que no modo história só dava pra ir até a luta do Nappa Super Saiyajin 4. Porque chegava no meio dessa luta e do nada o jogo crashava. É a história da... Era a ponte do God of War 2. Programação é minha paixão. A única coisa boa dessa porcaria era a trilha sonora, que era composta por músicas oficiais da franquia Dragon Ball. Não, tínhamos uma coisa muito melhor. Power Metal dos anos 2000. Inclusive, Power Metal combina, depende do Power Metal, com Dragon Ball. Não ironicamente, eu conheci um monte de banda foda por causa desse jogo. Bandas que eu escuto até hoje, tipo Stratovarius. Ok. É muito massa. Acho que não, hein? Dragon Ball F virou algo gigantesco, galera. É a mesma lógica de colocar... Nirvana... Não é Nirvana, é... Qual é aquela do Rock Lee? Caralho, eu esqueci o AMV lendário do Rock Lee. Link Park. É colocar Link Park com Naruto. É claro que com o passar dos anos, a internet foi se estabilizando na vida das pessoas, veículos de imprensa de respeito Link fizeram Park. matérias explicando que Dragon Ball AF não era real, era fanfic. Tivemos também a aparição de criadores de conteúdo aqui do YouTube, como o Nelson da Casa do Kami, que ajudou a desmistificar o Dragon Ball AF, o próprio David... É interessante, que não, nenhum mais... Eu acho que nenhum mais é meio exagero, porque... Ainda vai ter, mas nenhum que se destaque tanto. Youtuber que só posta sobre uma obra em específico. Tipo, que não diferencia muita coisa. E a maioria é meio velhinha já. Tipo, de cabeça eu consigo citar o... Qual o nome? O Chapéu de Palha? Acho que é Chapéu de Palha o nome do cara, do canal. Que é bem grandinho. Tá bom que o nicho de One Piece é bem grande em boa parte do mundo, mas... Enfim. Tinha aquele cara que falava de... Não é nicho, eu acho que ele tem vídeo de Jujutsu também. Que é o Bruno Bandeira. Não, Bruno Bandeira é outro também. Caralho, é muito conteúdo aleatório. Tipo, é difícil pegar um canal que só posta de uma coisa e não é antigo já. Você tem, tipo, o caso do Kami já é antigo, o vídeo do Chaves já é antigo. Meio. O moleque espanhol que sem querer começou toda essa história... Eu me impressiono no caso do Kami, tem tanto conteúdo. Porque Dragon Ball é meio finito em comparação. Tá bom que Chaves é mais finito ainda, mas... Nasceu em 2013 e explicou o que realmente aconteceu. Ele explicou que esse cara do desenho lendário que ele tinha feito não era o Super Saiyajin 5. E aí a internet veio abaixo. Pera. Não era o Super Saiyajin? Como assim? Enfim, a partir de 2010, as informações verdadeiras finalmente começaram a chegar até as pessoas e o Dragon Ball AF foi perdendo força. Porém, lembram que eu falei que o mangá do Dragon Ball AF tinha feito muito sucesso? Então, ali por volta de 2012, o criador do mangá de Dragon Ball AF, o Toible, ele foi contratado pela Shueisha para produzir a adaptação em mangá do game Dragon Ball Heroes. E ele se destacou tanto nesse trabalho que em 2015, ele... Pera. O cara que desenhou o AF é o Toyotaro? Mas o cara não era espanhol? Foi o escolhido para produzir o mangá de Dragon Ball Super ao lado de Akira Toriyama. O Toriyama ia escrever os roteiros, enquanto que o Toible seria o responsável pela arte do mangá. Então sim, gente, o criador do fã mangá de Dragon Ball AF, o Toible, é o Toyotaro. Cacete. Eu devia pensar, devia ter previsto isso, o nome é bem parecido, mas... Caralho! É a maior... Querendo ou não, talvez... Eu ia colocar 50 tons de cinza, mas 50 tons de cinza é bem merda. E eu também não gosto de Dragon Ball Super, mas porra... Caralho, é a maior fanfic da história da humanidade. Maior que sucesso. Pelo menos, supostamente, né? Obviamente. Caralho.
Tá bom que eu sei que a SEGA também faz. Ah, pô, faz fuder. Cara, Já tô me contradizendo demais. que mais famosa da história dos animes apenas por gostar da obra mesmo, e que hoje em dia literalmente se tornou o sucessor de Akira Toriyama à frente da franquia Dragon Ball. Que não é um bom escritor, vale dizer. Mas o Akira também. O Akira dirigia bem, tipo, desenhava e dirigia bem, mas escrever não era tanto o forte dele. Cara, Tanto que qual é o nome? Não vou lembrar o nome do filho da puta que sempre brigava com ele pela história. O revisor, editor dele. a história de vida do Toyotaro parece roteiro de filme, na moral. Então sim, gente, mesmo sendo uma baita fake news, o Dragon Ball AF nasceu do amor de milhões de crianças pelo mundo e foi muito importante pra história de Dragon Ball. Então mesmo tendo muita coisa zoada, é inegável que quem viveu essa época tem um certo carinho por isso. E vamos ser sinceros, era uma época bem divertida. Justo. O foda é que eu acho que o Daima tirou tudo que Dragon Ball AF podia ter mesmo. Porque o Daima, querendo ou não, revisa tudo a franquia. Eu nunca vi o Daima, e pelo que falam não é bom não, mas... Enfim.